Bom dia a todos. Nós hoje estamos começando uma série de 4 estudos sobre religiões. E a primeira que nós abordaremos hoje é o espiritismo kardecista. No próximo domingo nós falaremos sobre o catolicismo romano, no outro domingo sobre o islamismo e o último estudo será sobre as testemunhas de Jeová. Então essa é a sequência, se não acontecer nada, havemos de cumpri-la durante o mês de janeiro, quando nós temos classe única aqui na igreja. E vamos começar com o espiritismo kardecista. O último censo brasileiro fez um levantamento na área de religião, como vocês sabem, em 2010, e constatou que cerca de 2% da população brasileira se declara espírita. Isso pode parecer uma coisa pequena, mas na verdade é um número que passa aí dos milhões. O que é interessante é que isso representou um crescimento de 65% com relação ao censo anterior, ou seja, a religião que mais cresceu no Brasil foi o espiritismo nos últimos 10 anos. Embora que ainda seja bem menor do que os evangélicos e os católicos, mas os que se declaram espíritas kardecistas vem crescendo e crescendo muito. Muitos dos que praticam alguma forma de espiritismo se declaram católicos. Então, se você somar o espiritismo kardecista com a Umbanda, o Candomblé e outras variações, você vai entender por que o Brasil é reconhecido como o maior país espírita do mundo, se você soma todas essas vertentes, né, do espiritismo. O espiritismo kardecista não gosta de ser misturado ou tomado junto com a Umbanda, Candomblé, por exemplo. Eles dizem que são coisas completamente diferentes. Embora eles acreditem nos mesmos princípios, especialmente o da reencarnação, mas eles querem se distanciar. O espiritismo kardecista lembra que tem origem na França, que ele é mais recente, que ele é ciência e religião, que ele é da elite, e de fato o IBGE mostrou que os espíritas kardecistas estão entre as pessoas mais bem instruídas do Brasil. A escolaridade é muito grande e o nível financeiro também é muito alto. Enquanto que a Umbanda é de origem africana, tem rituais, bem como a Macumba, o Candomblé, que são chamados também de baixo espiritismo. O espiritismo kardecista se considera o espiritismo segundo o evangelho, ou espiritismo mesa branca, ou tem outros nomes, mas eles querem fazer a distinção entre eles e a Umbanda e o Candomblé, não gostam de ser considerados como sendo iguais. A gente entende isso perfeitamente, não é? Por exemplo, o termo evangélico é muito amplo, e dentro do termo evangélico você tem variações, e as igrejas tradicionais sempre, quando são chamadas de evangélicas, diz assim, evangelho, mas não como aquelas da TV, né? Não como aquelas da TV, fazendo uma distinção. Então, os espíritas também, kardecistas, eles gostam de fazer essa distinção, dizendo que eles são à parte. Bom, vamos ver um pouco da história do kardecismo. A origem do kardecismo é marcada por eles mesmos com o ano de 1847. Foi o ano que uma família de sobrenome Fox mudou-se para Nova York. E havia duas crianças, que começaram a brincar com mesas que giravam. Era um fenômeno que começou a atrair primeiro os pais, né, das crianças, porque as meninas chamavam os pais e papai, as mesas estão girando. Então as mesas levantavam e giravam, ficavam girando no ar. Depois, em cima dessas mesas, os copos começavam a andar e as meninas brincavam com aquilo. Os pais perceberam aquilo, a vizinhança também chamou a atenção. E daqui a pouco já havia um grupo interessado em estudar esses fenômenos, que teve grande divulgação nos Estados Unidos e depois na Inglaterra e na França. Em 1860, cerca de 20 anos, menos de 20 anos depois, já havia 180 mil espíritas na Inglaterra, nos Estados Unidos, e 250 mil na Inglaterra, porque eles entenderam que aquele fenômeno era a ação dos espíritos de pessoas que haviam morrido tentando se comunicar
com os que estavam vivos, e usavam para isso esses fenômenos das mesas girantes e dos copos que andavam e assim por diante. Foi nessa época que um professor francês chamado Léon Hippolyte Diriveille, ele começou a estudar esses fenômenos e disse que aquilo tinha que ter uma outra explicação. Mas ele acabou se convencendo, de fato, de que aqueles fenômenos e outros eram tentativas de comunicação do além, pessoas que já morreram, que estavam tentando se comunicar com os vivos e que usariam estes fenômenos como sendo esse veículo. Ele começou a fazer estudos sérios sobre isso, sério é o que eles dizem, não é? Eu estou só citando aqui. Sobre os espíritos, entrevistou muitos espíritos e finalmente codificou a doutrina espírita como nós temos hoje. Em 1856, ele recebe a revelação que os espíritos dão para ele da missão dele no mundo, que seria codificar e trazer essa nova religião, que seria a última revelação de Deus para a humanidade. Ele muda então o seu nome para Allan Kardec. Allan Kardec é o nome de um poeta celta de séculos passados. E ele entende que o Kardec falava por ele, não é? Ele se declara médium e que o espírito do Kardec falava por ele. Daí ele adota esse nome. E em 1858 ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Publica no ano seguinte, aliás, no mesmo ano, o livro dos Espíritos, que é o clássico, é a Bíblia do Espiritismo, e o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, cerca de 6 anos depois. Estes são os dois livros clássicos da doutrina espírita, ambos publicados por Allan Kardec no século XIX. O que é que Kardec ensina nesses livros? E o que eu vou dizer, eu tirei do segundo livro, o livro O que é o Espiritismo, ou o Evangelho segundo o Espiritismo, que está publicado no site da Associação Brasileira Espírita Brasileira. Então, para ninguém dizer que eu estou pegando fonte espúria, né? Eu fui na fonte original. E lá no site deles, eles têm esse livro publicado em PDF, disponível para quem quiser, que é o livro que tem a espinha dorsal do pensamento kardecista. Então, eu fiz as seguintes apontamentos aqui, anotações, querendo entender o pensamento kardecista. Como é que eles se definem? Como é que o espiritismo kardecista se define? De acordo com eles, Moisés deu, o espiritismo kardecista é a terceira revelação de Deus para a humanidade. A primeira foi através de Moisés. Moisés deu a lei da parte de Deus e que foi resumida nos 10 mandamentos. A segunda revelação foi Jesus Cristo, que veio depois de Moisés e aperfeiçoou a revelação número 1. Número 2 aperfeiçoa a número 1. Jesus resumiu tudo que Moisés disse no amor de Deus e ao próximo, e ele se torna o guia e modelo para a humanidade. Jesus, contudo, ele não disse tudo o que era para dizer. Ele não disse tudo o que era para dizer. Inclusive, ele disse aos discípulos: eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Então, Jesus não disse tudo. E quando ele falou de maneira metafórica. Por exemplo, Jesus ensinou sobre a reencarnação, só que ele chamava de ressurreição, porque o conceito de reencarnação não era conhecido entre os povos daquela época, não é? Então, Jesus usou o termo ressurreição. E ele estava esperando que a humanidade progredisse e que a ciência avançasse para que a verdade completa fosse dita. Inclusive, ele disse assim, que mandaria o Consolador, e que o Consolador guiaria os seus discípulos a toda a verdade, porque ele, Jesus, não disse a verdade completa. Então, quando o Consolador viesse, traria aquela verdade que Jesus começou a ensinar. E essa verdade, então, vem através de Allan Kardec. Allan Kardec é a terceira revelação. Ele traz a terceira grande revelação de Deus para a humanidade. O Espiritismo, então, que é o complemento do ensino de Cristo, mostra a realidade do mundo espiritual e explica os fenômenos que antes pareciam especulação e coisas sobrenaturais. Eles dizem que esses fenômenos sempre estiveram presentes, mesas girando,
barulho você ouvir de noite, né? Gente andando na casa, você vê vulto, objetos se mexendo, pessoas que de repente parecem mudar de personalidade. Tudo isso era atribuído a demônios, e essa explicação não é científica. Agora o Espiritismo traz a verdadeira explicação. Isso é a tentativa dos mortos de falar com os vivos, e eles procuram chamar a nossa atenção para estabelecer contato conosco. Por isso essas manifestações que acontecem com muita gente, não é? O que as pessoas antes pensavam que era ilusão ou algum tipo de doença, a pessoa ficava lunática ou estava vendo coisa, ou a religião tradicional atribuía aos demônios. Não é nada disso. É simplesmente a tentativa dos espíritos desencarnados, aqueles que já morreram, de falar com os vivos. Jesus, na verdade, havia explicado isso. Ele até disse que João Batista era Elias. João Batista é Elias, não é? Aquele profeta do Antigo Testamento que voltou na pessoa de João Batista. E o próprio Jesus disse que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Então, a pessoa tem que nascer outra vez. Nascer só uma vez não é suficiente, ela tem que nascer de novo. Então, tudo que Jesus disse foi de forma velada, alegórica, porque ele não podia dizer a verdade completa naquela época. Ele estava esperando que a humanidade avançasse e progredisse. E isso chegou no século XIX, quando os espíritos então escolheram Allan Kardec para trazer a verdade final que Deus tinha para a humanidade. Assim, o Espiritismo, como eles entendem, porque eu não acredito em nada disso que eu estou falando, viu, gente? É que eu estou vendo gente assim. Eu estou só explicando o que é que o Espiritismo diz, tá? Não é o que eu acredito. Bom, só para deixar claro. O Espiritismo, então, é considerado por eles como sendo a consumação da evolução moral e espiritual da humanidade, pois combina ciência, religião e filosofia. Eles dizem que essa foi uma evolução que levou 18 séculos para poder se consumar. E agora em Allan Kardec você tem a revelação final de Deus para a humanidade. O Espiritismo, portanto, é o cumprimento daquela promessa de Jesus de que mandaria o Espírito Consolador. Então, o Espírito que Jesus prometeu há 2 milênios atrás veio em 1840 e poucos, quando instruiu Allan Kardec a respeito das verdades do mundo espiritual e o que é que nos aguarda depois. Aqui é importante observar, segundo ponto, isso aqui é a origem do pensamento espírita, não é? Eu quis dar um pouco da história. Qual é a fonte de autoridade? Essa é uma pergunta que a gente sempre deve fazer quando estuda religiões e procura fazer uma comparação com o cristianismo. Quais são as fontes de autoridade que os líderes destes movimentos usam? Para que eles apelam? Enquanto que, por exemplo, os cristãos evangélicos apelam para a Bíblia como fonte de autoridade, a fonte de autoridade para o espiritismo kardecista não é dado, essa fonte não é dada por homens, mas é pelos espíritos, que são estou citando literalmente a página 37 do livro, não é dado por homens, mas pelos espíritos, que são as vozes do céu em todo lugar, através de uma multidão incontável de médiuns. A verdade Deus revelou para ser dada através dos espíritos desencarnados, que através dos médiuns nos trazem revelações a respeito das coisas que nós não sabíamos. Eles nos informam a respeito do mundo espiritual, eles nos falam a respeito do futuro, eles nos dizem a situação que eles passam e possibilita que você entre em contato com aqueles entes queridos que já morreram. Você pode saber como é que eles estão, aonde é que eles estão, os pensamentos que eles têm. Enfim, aliás, isso acaba atraindo, é uma das coisas que atrai muita gente para o espiritismo, é a possibilidade de falar com o marido que morreu, com a esposa que se foi, com o filho que faleceu. Então, aquela saudade que a pessoa tem, aquela falta é suprida através do encontro que você pode ter com esses entes queridos que morreram numa sessão espírita, através da mediunidade.
Então, esse é o pensamento, essa é a origem do pensamento espírita. Ou seja, ela não é uma doutrina que foi baseada no estudo da Escritura, como se alguém dissesse assim, vamos examinar a Bíblia para ver exatamente o que ela diz. Não, Kardec teve estas revelações que foram dadas pelos Espíritos e ele então codificou. Ele examinou estas coisas e sintetizou e escreveu os livros que são a base do Espiritismo. A terceira doutrina, o terceiro ponto aqui, que é uma doutrina fundamental para o Espiritismo, é que esses espíritos que tentam falar conosco e que são responsáveis por esses fenômenos, mesa girante, copo, vulto, barulho, você ter visão, determinadas doenças mentais, isso aí, esses espíritos são, na verdade, as almas desencarnadas dos homens. Após a morte, o espírito fica vagando perto dos seus parentes, com consciência plena de quem ele era. Ele vê os seus parentes, ele lembra a sua história, ele tem memória, ele tem história. Página 92 e página 211 desse livro. E existem os espíritos bons e os espíritos maus, dependendo do que eles foram na Terra. Então, se foi uma pessoa muito má, uma pessoa perversa e muito cruel, depois da morte, o espírito dessa pessoa continua nesse estado. É um espírito mau, um espírito perverso. Mas se a pessoa foi uma pessoa boa, que praticou a caridade, fez o bem, então, quando ela morre, o seu espírito é um espírito do bem. E eles vivem em diferentes estados. Eu consegui, pesquisando pelo livro aqui, tentar classificar. Eles dizem que alguns espíritos, eles dizem que os espíritos estão em diferentes estados. Tem alguns espíritos que se sentem extremamente culpados por todos os males que eles fizeram aqui nessa terra. E outros, porém, estão num estado de felicidade e de alegria. Uns ficam presos nos locais onde viveram. Isso explicaria o famoso fenômeno da casa mal assombrada, não é? Porque é o espírito que tem uma história, foi alguém que tem uma história relacionada com aquele lugar, e depois que morre, o espírito dele não consegue se desligar daquela casa, daquele acidente geográfico, enfim, fica ligado, né? O espírito da pessoa fica rondando por ali. Outros conseguem transcender, né, escapar dessa proximidade aos locais em que eles viveram e vagar pelo universo e entre os outros mundos que existem. Vou falar deles daqui a pouco. Os espíritos culpados de homens e mulheres que fizeram muitas coisas erradas ficam vagando pelas trevas, sem destino. E esses espíritos maus, eles são atormentados com remorso pela lembrança da separação dos entes queridos e de todos os erros que eles cometeram. Esses espíritos podem se tornar rancorosos e perseguir aqueles que fizeram mal para você, em busca de vingança, e pode oprimir as pessoas, pode subjugá-las e até possuí-las, não é? Esses espíritos maus e perversos. Então, isso que na religião cristã, eles dizem isso claramente, isso que na religião cristã tradicional é chamado de demônios, aquilo que a gente atribui a demônio, possessão demoníaca, engano, erro, opressão e males, isso aí não existem demônios, eles não acreditam na existência de Satanás. São espíritos desencarnados de pessoas que eram más e que estão tentando ou se vingar, ou nos iludir, ou voltar para ter contato com os seus parentes e amigos, mas não tem nada disso de demônio, Satanás, não é? Isso é uma explicação supersticiosa. A explicação deles é científica, né? A nossa é supersticiosa. Então, não são demônios, né? Mas na verdade são os espíritos maus. O quarto ponto aqui, que é muito importante também, é a possibilidade de comunicação com esses espíritos. Eles são agentes de Deus que trazem novas revelações para a humanidade. Página 145. E como tal, eles informariam a verdade sobre certos assuntos. Há um mistério na Bíblia, só para dar um exemplo, de onde Jesus esteve entre 12 anos e 30 anos. A gente não sabe, a Bíblia conta a história de Jesus até os 12 anos,
E de repente é um intervalo e Jesus reaparece com 30 anos para ser batizado por João Batista lá no Rio Jordão. Onde é que teve Jesus dos 12 aos 30 anos? A Bíblia não diz, mas os Espíritos dizem. Eles sabem. Jesus foi para a Índia e lá ele estudou, né, com os gurus, com os sábios hindus. Aprendeu levitação, aprendeu artes mágicas, aprendeu a usar os seus poderes e volta então aos 30 anos de idade. Isso explicaria em grande parte os seus poderes e a sua habilidade de comunicação e tudo mais. Isso aí está no livro de um espírita chamado Werneck. O título é Jesus, a vida de Jesus dos 12 aos 30 anos. Os espíritos, dependendo de quem eles são, né, nessa comunicação, eles podem predizer o futuro. Eles podem anunciar o que é que vai acontecer e descobrir coisas ocultas. O quinto ponto aqui é que essas comunicações dos mortos, né, dos que já morreram, com os vivos, é feita pelos médiuns. A mediunidade é considerada um dom de Deus. A mediunidade é a capacidade que Deus dá a algumas pessoas de se comunicar com esses espíritos. Aqui eu leio o que está na página 214. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem-lhes os organismos materiais que lhes faltam para nos transmitir suas instruções, porque são capacitados com dons para esse fim. Eles dizem que os apóstolos eram médiuns que tinham recebido este dom de Deus, bem como Jesus Cristo também era médium, e eles acrescentam ainda: os médiuns são os intérpretes encarregados de transmitir aos homens os ensinamentos dos espíritos, ou melhor, são os instrumentos materiais pelos quais se comunicam os espíritos para se tornarem compreensíveis aos homens. A sua missão é santa e tem o objetivo de abrir os horizontes da vida eterna. Os espíritos vêm instruir os homens sobre a sua destinação futura, a fim de orientá-los no caminho do bem. Está na página 280. Agora, cuidado, porque tem espíritos maus que se disfarçam de espíritos bons e enganam as pessoas através dos médiuns. Estes são os falsos profetas, não é? Então, na verdade, você nunca vai ter certeza numa sessão espírita se o espírito que está falando ali, ele é um espírito bom ou um espírito mau, porque ele sempre vai se apresentar como um espírito bom, porque se é bom, ele vai ser bom, e se é mau, vai se disfarçar de bom. Então, sempre vai ser uma comunicação aparentemente boa. Daí, eles têm uma série de critérios que são colocados, como reconhecer o verdadeiro médium, não é? E um dos critérios é que o médium não cobra. Então, se a gente fosse usar esse critério aqui no meio evangélico, né? Pastor verdadeiro é o que não cobra, né? Então, muito pastor ia ficar de fora. Então. Mas eles têm lá tem um capítulo lá do Allan Kardec exatamente sobre a verdadeira mediunidade. Aqui vem um sexto ponto que é essencial para o pensamento espírita, porque é claro que a essa altura a pessoa já pensou um pouquinho e diz assim: mas peraí, vamos pensar um pouco. A humanidade começou com dois espíritos, aí foi se multiplicando, hoje são 6 bilhões, de onde é que vieram os espíritos? De onde vêm esses espíritos, não é? Como é que eles se multiplicam? A resposta deles é que, no princípio, Deus criou os espíritos na quantidade já que era para ser. E esses espíritos, apenas uma parte deles habita na Terra, porque existem outros mundos. A raça humana está contida em parte na Terra. Ela habita outros mundos pelo universo afora. Então, o conceito de pluralidade de mundos é essencial na doutrina espírita para poder explicar a quantidade de espíritos que existe e de onde eles vêm. Essa é a afirmação dele. E onde é que está isso na Bíblia? Está na Bíblia. Jesus não disse: na casa de meu pai há muitas moradas? Então, essas muitas moradas são os mundos que existem onde os espíritos moram. A Terra é apenas um deles e nem é o melhor. Eles têm uma classificação, isso aqui que eu estou dizendo está na página 47, 193, 194. Olha a classificação na página 48 dos mundos que existem. Primeiro tem os mundos primitivos,
onde se dão as primeiras encarnações da alma humana. Aqui eles têm aquela visão dualista, muito antiga, que opõe matéria e espírito. O espírito está oposto à matéria. Quanto mais espiritual, menos material. O mundo, o primeiro nível de mundo mais abaixo é chamado mundo primitivo, onde se dão as primeiras encarnações da alma humana e onde praticamente tudo é material. No próximo nível você tem o mundo das expiações e das provas, onde o mal predomina e onde os espíritos sofrem para poderem se aperfeiçoar nessa escala, nessa escalada. Depois tem os mundos regeneradores, onde as almas que ainda vão expiar os seus pecados, buscam novas forças, repousando das fadigas da luta. É uma espécie de parada assim na estrada, não é? Você dá uma parada no posto para tomar uma água, descansar. São os mundos regeneradores, onde os espíritos, né, cansados das lutas, na tentativa de ascender cada vez mais, eles dão uma paradinha, um pit stop, né, para poder descansar. E tem os mundos felizes, onde o bem já supera o mal, e o último o mais elevado, são os mundos celestes ou divinos, onde moram os espíritos puros. Eles não têm mais corpos, os corpos já ficaram para trás, porque eles representam quase que um empecilho, né? Esses espíritos puros, onde mora exclusivamente o bem, onde só reina o bem. A Terra pertence à categoria de mundo 2, nível 2, né? Lá embaixo. É o mundo das expiações e das provas. Aqui nesse planeta, esses espíritos vêm, eles encarnam e eles aqui são submetidos à prova. Isso explica dor, sofrimento, catástrofe, a história da humanidade, sempre marcada pelo sofrimento, pela contrariedade, angústia, guerras e violência, enfim, todo esse catálogo de males que acompanha a humanidade, é porque é esse mundo aqui, é aqui que vem os espíritos pagar pelos seus pecados, para poder passar para um mundo melhor, né, e morar em outro mundo, no universo, onde o bem impera e assim por diante. O sétimo ponto que eu destaquei aqui, e que é essencial para isso, é a doutrina da reencarnação. Nesse livro, começa a falar dela fala direto, né, mas começa a explicar na página 56. Eles dizem que a Bíblia ensina a reencarnação, só que com o nome de ressurreição. E não foi compreendido na época. Não foi compreendido na época. A definição que eles dão aqui é a seguinte: a reencarnação é o retorno do espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, formado novamente para ele, e que não tem nada em comum com aquele que se desintegrou. O espírito não morre, o espírito é imutável, ele imutável no sentido de que ele não pode ser destruído, mas ele é passível de alteração e de evolução. E esse processo, né, de salvação, que é o progresso da alma, inclui muitas reencarnações. E aí o espírito reencarna em um mundo ou outro, né, pode reencarnar na Terra, pode reencarnar num desses mundos aí que estão espalhados pelo universo, e ele vai evoluindo. É como um videogame em que você vai vencendo etapas, não é? Você vai vencendo etapas e vai se aproximando cada vez mais do final para você ganhar. Então, cada etapa dessa seria um mundo diferente e dependendo de como você se comportou naquele mundo onde você encarnou, você ou vai para um mundo mais acima ou um mundo mais para baixo. Ou você reencarna numa forma, num corpo e numa situação mais feliz ou numa situação de sofrimento e assim por diante. Eles dizem que Jesus ensinou isso em João 3, de 1 a 3, quando disse a Nicodemos: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, eu vos digo, importa-vos nascer de novo. E também lá em Mateus 17, de 11 a 13, quando Jesus diz aos discípulos: vocês querem saber quem é João Batista? Ele é Elias, que haveria de vir. Então, esse conceito da reencarnação é fundamental. Para eles a vida, o ciclo é esse: morrer e reencarnar, e assim sempre prosseguir até chegar naquele nível superior do mundo puro, celeste ou divino. Um outro ponto, número 8,
é com relação aos sofrimentos aqui nesse mundo. Os sofrimentos aqui nesse mundo são explicados como sendo o resultado de erros, pecados e faltas cometidos na vida anterior. Eles dizem assim: o mundo, a ciência já provou que o mundo é regido pela lei de causa e efeito. Então, todo efeito, tudo que acontece tem uma causa. Você nasce nesse mundo, você já nasce com a doença, você já nasce com a deformidade física, você já nasce numa situação de pobreza, de sofrimento. E você vai passar a sua vida toda sofrendo, sem você nunca ter feito mal a uma mosca. Então, isso não é justo. Por que as pessoas sofrem quando elas nunca fizeram nada para isso? A resposta é: elas não fizeram nada para isso nessa vida, mas elas fizeram em outra. Então, o sofrimento das pessoas aqui é para pagar os erros que elas cometeram em outra vida. Essa é a lei da causa e efeito, isso é ciência. Ninguém pode sofrer sem ter uma causa antes. Então, esse é o motivo pelo qual as pessoas sofrem erros, pecados e faltas cometidos na vida anterior. Naturalmente, Allan Kardec desprezou completamente o ensino bíblico do pecado, né? A ideia do pecado, de que a raça humana, o sofrimento acontece, porque ele parte do princípio que o ser humano é inocente. Né, que o ser humano é inocente, que quando as pessoas vêm a esse mundo, né, elas nascem inocentes, ou pecado, o conceito de pecado quase nem aparece no livro, né? E também ele também não menciona, não chega nem perto de mencionar o conceito de juízo final, o dia em que Deus vai fazer o ajuste de contas, não é? O dia que Deus vai fazer o ajuste de contas. Então, porque não tem esse conceito do pecado original, que é a explicação bíblica para o sofrimento do homem aqui nesse mundo, então é que ele vai ter que dizer que a causa do sofrimento é uma vida anterior, onde você fez um monte de coisa errada. E aqui vem e aqui eles dizem também, e é justo porque é o seguinte: você vê um monte de gente fazendo mal aqui na terra, e ninguém é preso por isso, ninguém sofre por isso, os maus prosperam. Então, o que é que vai acontecer? Eles não são castigados agora, mas quando eles reencarnarem, aí, lá na próxima reencarnação, eles vão sofrer pelo mal que eles fizeram aqui. Bom, aqui tem um nono ponto, que diz que é a questão: como é que os pecados, então, são esses erros, como é que eles são pagos, não é? E é óbvio que na doutrina espírita o que paga pecado é sofrimento. Se você pecou, você vai pagar a sua culpa sofrendo, ou agora nessa encarnação ou na próxima. Então, no livro, né, nesse livro não tem, eu li o livro todinho, não tem uma única menção sobre a cruz de Cristo como sendo pagamento pelos nossos pecados, o sangue de Cristo derramado pelos nossos pecados, o conceito de que Cristo na cruz morreu por nós, a ideia da substituição, que Cristo morre como nosso substituto, não aparece uma única vez no livro. A ideia é de que o pecado é pago pelo sofrimento. Se você pecou, se você errou, você vai pagar por isso, sofrendo aqui nesse mundo ou na próxima reencarnação. Eu vou ler aqui o que diz a página 70. Nas suas diversas existências corporais é que os espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida fazem avançar quando são bem suportadas. Como expiações, expiação é pagamento, elas apagam as faltas e purificam. O sofrimento é o remédio que limpa a chaga e cura o doente. Quanto maior o mal, mais o remédio deve ser eficiente. Aquele, pois, que sofre muito, deve dizer que tinha muito a expiar e se alegrar de ser curado logo. Então, na doutrina espírita, pecado se paga com sofrimento, e isso através de sucessivas reencarnações. Aqui um 10º ponto que está ligado a esse. Os espíritos desencarnados, eles têm a chance de se arrepender dos seus pecados ainda, depois da morte, não é? Depois que ele morre, desencarnou, ele olha para trás, viu todo o sofrimento que ele passou, então ele pode se arrepender.
página 135, página 213, vários lugares é dito. Quando o espírito mau se arrepende, Deus lhe traz esperança, e aí ele pode retornar à terra para se aperfeiçoar. Parece que o privilégio da reencarnação é dado somente ao espírito que se arrepende. Esse espírito mau, que durante uma encarnação fez um monte de coisa errada, depois que ele morre, que ele fica vagando em trevas, se ele se arrepende do mal que ele fez, Deus lhe dá uma segunda chance depois da morte. E aí ele volta à terra para reencarnar, para pagar esses pecados, para ir depois da próxima morte, ele já ir para um daqueles universos ou mundos ou um nível espiritual superior. Por isso, é bom que nós oremos pelos espíritos. Página 39, a oração pelos mortos. Aí diz aqui, página 266, os espíritos sofredores pedem orações, e as orações dos vivos são proveitosas para eles, porque ao ver que são lembrados, se sentem mais confortados e menos infelizes. Além disso, a oração tem para eles uma ação mais direta, reanima sua coragem, estimula neles o desejo de elevar-se pelo arrependimento, pela reparação e pode desviá-los do pensamento do mal. Ou seja, você pode orar pela alma orar pelo espírito daquele ente querido que você teve, ou daquele amigo seu que era uma pessoa muito má, né, e que morreu e que deve estar em sofrimento. Você pode orar por ele, porque Deus pode conceder o arrependimento, e aí ele vai voltar numa outra forma, onde ele vai pagar aqueles pecados e assim ele vai evoluir. O 11º ponto aqui da doutrina espírita, e que é básico para eles, é resumido numa frase que está na página 39. Fora da caridade não há salvação. Esse é um slogan do espiritismo kardecista. Fora da caridade não há salvação. Mas vocês já entenderam agora o que é que isso quer dizer, não é? Fora da caridade não há salvação. A salvação aqui é você simplesmente se aperfeiçoar o seu espírito através de sucessivas reencarnações, onde essas imperfeições são purgadas pelo sofrimento que você vai passar em cada uma delas. E se você fizer o bem, se você é arrependido, né, você fazer o bem, praticar as boas obras, fazer caridade e ajudar os pobres, isso vai ajudar você, isso paga pecado, isso entra na contabilidade a seu favor, de forma que quando você morrer, você pode ir para um mundo mais evoluído ou reencarnar numa forma mais feliz. Vocês agora entendem por que o Espiritismo dá tanta ênfase na questão da caridade, da ajuda aos necessitados e aos pobres, que é uma coisa boa, porém a motivação é essa, que faz parte desse processo evolutivo de redenção da alma pelo qual o indivíduo vai fazer. Como eu disse, não há no livro nenhuma menção da morte de Cristo na cruz para pagamento dos pecados e nem do seu sangue derramado pelos pecadores. Aqui, é claro, o Espiritismo bateria de frente com o apóstolo Paulo, né? Porque o apóstolo Paulo disse, pela graça sois salvos, por meio da fé, não por obras, não por nada que nós façamos. Outro ponto, para eles o inferno não é eterno e nem literal. O sofrimento depois da morte demora somente o tempo que o espírito leva para se arrepender. Então aquelas descrições que a Bíblia faz do inferno eterno, que queima como o bicho que não morre, né, que come a consciência e tudo mais, diz que aquilo tudo é absolutamente figurado, né? Não é figurado, apenas se refere ao remorso que a alma desencarnada sente, a culpa que ela sente depois da morte, mas se ela se arrepende, termina ali o sofrimento dela, ela volta para a terra. Portanto, não há céu, não é? E nem inferno, como estados ou situações fixas, não é? Mas céu e inferno é o que a alma sente depois da morte, e que pode, no caso do céu, evoluir para ficar mais céu ainda, ou no caso do inferno, se ela se arrepende, ela volta e tem uma segunda chance. Quem foi Jesus? Quem é Jesus na opinião do Espiritismo? Jesus é um médium reformador que apareceu na Judéia, é um espírito avançado da sexta esfera. Ele foi o ser mais evoluído e aperfeiçoado dos espíritos que foram criados. Aquele que aparece em Jesus de Nazaré
é o que mais evoluiu e chegou perto daquilo que nós podemos chegar. Tanto é que todos aqueles que evoluem e chegam perto da situação de Cristo são Cristos também. Cristo é todo aquele que chega a essa posição, que chegou a essa figura, Jesus, lá na Judéia. Bom, eu penso que isso aqui já é uma descrição justa. É importante, quando nós estamos analisando o que outros escrevem, que a gente seja justo, para a gente não colocar na boca deles o que eles não disseram. Tá? Então, eu tentei reproduzir o que está no site da Federação Espírita Brasileira, tá? Que é a federação, uma das federações que coordena o movimento no Brasil. O que é que nós diríamos a isso agora? O que é que nós podemos dizer? Nós vamos fazer agora uma análise que não se trata de nenhum ataque aos nossos amigos espíritas, porque liberdade religiosa é um direito civil fundamental. Cada um crê no que quer. Então, todo mundo tem a liberdade de ter a religião que quer. Portanto, isso aqui não se trata de um ataque à liberdade de ninguém. Você pode crer no que quiser ou não crer em nada. Ou não crer absolutamente em nada. O que nós vamos fazer aqui é simplesmente analisar esses pontos e comparar com aquilo que nós, evangélicos, históricos, que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, em que pontos nós divergimos e em que pontos nós não podemos andar com o pensamento espírita. Até porque o Espiritismo gosta de usar a Bíblia como suporte, e aqui e acolá, para aquilo que eles estão dizendo. Então, eu vou começar com uma constatação. O Espiritismo kardecista se declara como a terceira revelação de Deus para a humanidade. A primeira foi Moisés, a segunda foi Jesus, a terceira o Espiritismo. Então, isso significaria que o Espiritismo, como a terceira revelação, deveria trazer algo que nunca foi dito antes, né? Deveria trazer novas luzes, deveria ser algo novo para iluminar a humanidade. Mas não é bem assim. A doutrina da reencarnação é antiquíssima, era crida pelos sumérios, pelos babilônicos, era crida pelos medos e persas. A doutrina de que a alma volta a esse mundo em outra forma é muito mais antiga do que Allan Kardec, muito mais antiga. Também a ideia de que a pessoa paga nesse mundo pelos erros que cometeu. Isso não tem nada novo, isso faz parte da essência da religião pagã, muito antiga, né? A questão do sofrimento, você pagar pelo que você faz aqui nesse mundo. O dualismo entre matéria e espírito, que é muito claro no espiritismo kardecista, ele é originário das religiões persas e encontrou uma forma mais elaborada num cidadão chamado Mani, que é o pai do chamado maniqueísmo, e que, junto com essa visão dualista que tem raízes no pensamento platônico, tem origem no pensamento platônico, constitui o que a gente chama do cerne do paganismo, ou seja, que a matéria é essencialmente má e que o espírito é bom. Isso antecede Allan Kardec em séculos. Então, na verdade, não é nada novo. A ideia de você consultar os mortos, inclusive, era proibido em Israel 2000 anos antes de Cristo, 4000 anos antes de Allan Kardec. Então, a ideia de você falar com mortos, que mortos voltam e que as pessoas sofrem pelos seus pecados aqui nesse mundo e que a matéria é inferior, o espírito é superior, isso é bem mais antigo do que Allan Kardec. Então, o que é que tem de novo nisso? Na minha opinião, nada. É simplesmente ideias antigas de religiões pagãs que foram codificadas por uma pessoa inteligente e apresentada como sendo uma nova religião, mas nada mais é do que conceitos antiquíssimos, inclusive que datam antes de Cristo. Datam antes de Cristo. Então, essa reivindicação de que é uma nova revelação fica pendendo a explicação histórica, não é? Bom, então, se é uma terceira revelação, quer dizer que não teve antes, não é? Não teve antes, não tinha nada parecido antes. Mas como é que explica que esse conceito, então, está presente em todos esses movimentos extremamente antigos? Uma segunda crítica uma segunda diferença, aliás, a primeira diferença que eu queria mostrar aqui é com relação ao conceito de Deus. O Deus do Espiritismo não é o mesmo Deus que nós, evangélicos que cremos na Bíblia, professamos. O Deus que nós professamos,
Ele é eterno, ele é criador dos céus e da terra, onipotente, onipresente, onisciente. Até aqui o espírita kardecista iria conosco. Mas aí nós vamos mais adiante e dizemos que esse Deus subsiste em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui já começa a diferença com o kardecismo, porque para eles Jesus Cristo não é Deus. Ele é o homem mais perfeito e evoluído que já houve nessa face da terra e, portanto, ele é modelo e guia para nós. Mas ele não é Deus. Para nós, Jesus Cristo é Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. E o Espírito Santo também é Deus. Mas para o espiritismo kardecista, as referências que a Bíblia faz sobre o Espírito Santo é sobre os espíritos desencarnados, espíritos mortos. O Espírito Santo não é terceira pessoa da Trindade. Então, o Deus do Espiritismo não é o Deus do cristianismo evangélico histórico que leva a Bíblia como sendo, ou que toma a Bíblia como sendo a palavra de Deus. A primeira diferença é essa: não é o mesmo Deus. Por isso, então, já fica difícil, é uma situação complicada quando vem aquelas cerimônias ecumênicas, não é? Em que diz assim, é o mesmo Deus, né? Vamos fazer um culto ecumênico onde nós estamos orando ao mesmo Deus, e você tem lá um representante do Espiritismo, mas não é o mesmo Deus. O meu Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo é Deus, mas eles não creem nisso. Então não é o mesmo Deus. A diferença já começa aí. E também a diferença fundamental com relação a Jesus Cristo. Para nós, Jesus Cristo é Deus feito homem. Ele não é um espírito aperfeiçoado, um homem aperfeiçoado. Ele é Deus que tomou carne, se tornou um de nós, se fez homem e permanece Deus para todos sempre. Ele é Deus homem, 100% Deus e 100% homem. O que explica o fato de que Jesus se destaca dos demais da humanidade não é que ele é uma pessoa que se aperfeiçoou através de reencarnações, mas porque ele era Deus e estava entre nós. Isso explica os seus poderes, a sua santidade, a sabedoria das suas palavras, a sua morte e a sua ressurreição. E para nós o Espírito Santo, como eu já disse, também é Deus. Portanto, a diferença conceitual básica é muito grande entre o que nós cremos a respeito de Deus e que o espiritismo kardecista acredita a respeito de Deus. Um outro ponto aqui de diferença é com relação a essa fonte de autoridade, que são as informações dos espíritos. Vamos pegar um conceito central para o espiritismo, como, por exemplo, a pluralidade de mundos, que existem universos habitados por homens pelo cosmos afora. Só não foram descobertos ainda, né? Mas tem. Mas qual é a base para eles afirmarem isso? Para nós, a Bíblia é a única regra de fé e prática. E se houvesse mundos dessa natureza, com homens morando, nós deveríamos encontrar algum sinal disso na Escritura Sagrada, mas não tem absolutamente nada. Quando Jesus diz, na casa do meu Pai há muitas moradas, ele está simplesmente dizendo que tem muito lugar na casa do Pai. Não está se referindo a mundos ou terras, né, e planetas povoados pelo universo afora. Isso aí, esse conceito não foi encontrado na Bíblia, mas foi dado pelos espíritos. Os espíritos é que disseram isso a Allan Kardec, de que existem mundos habitados. Então já vem uma grande diferença aqui. A doutrina evangélica, protestante, cristã, ela é baseada na Escritura. O que é que a Bíblia diz? Se a Bíblia não diz, eu não posso afirmar, eu não posso dizer. O pensamento kardecista é baseado em sessões mediúnicas em que o médium diz que está recebendo o espírito, que está dando a seguinte informação. Aí vai passando aquelas informações. Eu vou ler aqui para vocês o que está no site da Federação Espírita Brasileira, na parte dizendo quem somos nós e a origem do Espiritismo. Ele diz assim: Rivail, que é o Allan Kardec, pedagogo francês, fluente em diversos idiomas, autor de livros didáticos e adeptos de rigoroso método de investigação científica, não aceitou de imediato os fenômenos das mesas girantes, mas estudou-os atentamente e observou que uma força inteligente movia estas mesas, e investigou a natureza desta força, que ele identificou então como os espíritos dos homens que haviam morrido. Ok. Não é dito aqui como é que ele chegou a essa conclusão de que aquelas mesas girantes eram os espíritos dos homens que haviam morrido. Havia outras alternativas de explicação. A explicação bíblica é demônios, charlatanice,
ilusão, tem tantas outras explicações, mas ele chegou a essa conclusão. Como é que ele chegou a essa conclusão? Ele diz aqui: Kardec fez centenas de perguntas aos espíritos, analisou as respostas, comparou-as, codificou-as, tudo submeteu ao crivo da razão, e não aceitando e não divulgando nada que não passasse por esse crivo. Assim nasceu o Livro dos Espíritos e o professor Riveio se imortalizou adotando o pseudônimo de Allan Kardec. O espiritismo kardecista não faz, não procura disfarçar isso, mas a fonte da doutrina deles é a sessão mediúnica. É um médium que diz que está recebendo o espírito de Santo Agostinho, é o espírito do apóstolo Paulo, e que está agora trazendo a verdade completa. A base é essa, não tem nada a ver com a Bíblia, não é escritura a base, e essa é uma diferença fundamental entre nós e o pensamento kardecista. Então, até para discutir, quando você vai conversar com um amigo espírita, a dificuldade é que não tem uma base para você argumentar, porque você vai querer apelar para a Bíblia, mas ele vai dizer, não, a Bíblia tem apenas parte da verdade, né? Porque a verdade suprema veio através de Allan Kardec, e aqui está o que os espíritos disseram para Allan Kardec. Nesse livro, segundo o Espiritismo, só para ilustrar o que eu estou dizendo, cada capítulo escrito por Allan Kardec, ele escreve bem, é claro, e o capítulo não é muito grande, mas no final do capítulo tem assim, doutrina dos espíritos, aí vem Chico Xavier, aí diz o que é que Chico Xavier falou, o Espírito falando através de Chico Xavier. Aí, Santo Agostinho, que é um médium famoso, né, que incorporava o Espírito de Santo Agostinho, que viveu no século IV. Aí disse isso. Então, a parte a doutrina dos Espíritos no final de cada capítulo é maior do que o capítulo de que Kardec escreveu, porque é a base deles, né? É exatamente o que esses Espíritos haveriam de dizer. As grandes doutrinas bíblicas são totalmente ignoradas. Eu tive o cuidado de fazer essa pesquisa para não ser injusto, mas eu procurei e não tem nada nos livros que fale sobre os milagres de Jesus, o fato de que ele nasceu de uma virgem, a sua morte na cruz pelos pecados, a sua ressurreição literal dos mortos, a intercessão pelos seus, ele está agora à direita do Pai intercedendo pelos seus, a sua segunda vinda física a este mundo e o mundo vindouro onde habita a paz e justiça. As grandes doutrinas da Bíblia são deixadas totalmente de lado, não tem a menor menção nesse livro, que é o livro fundamental do pensamento espírita. Uma outra coisa que nós podemos dizer aqui, e em que nós divergimos, então, é que não há nada na Escritura, na Bíblia, sobre reencarnação dos espíritos dos homens após a morte, e nem desse progresso mediante sucessivas reencarnações. Os dois textos prediletos que eles usam para falar da reencarnação é a palavra de Jesus, necessário vos é nascer de novo. A gente não pode pegar uma passagem da Escritura e isolá-la das demais Escrituras. O novo nascimento a que Jesus se refere é uma experiência espiritual aqui nesse mundo e não um novo nascimento físico, porque essa experiência de nascer de novo, ela é dita ou é referida pelos outros autores bíblicos como sendo justificação, regeneração, passar da morte para a vida, iluminação, crer, adoção, que são nomes diferentes para a mesma experiência, quando uma pessoa aqui se arrepende dos seus pecados e ela crê em Jesus Cristo e é operado o milagre da transformação interior do seu coração. É tão diferente a pessoa a partir disso, que é como se ela tivesse nascido de novo, ela é uma outra pessoa. O apóstolo Paulo se referiu a isso dizendo, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. A mudança é tão clara, é tão distinta do mundo, que é como se a pessoa fosse mudada em outra. Daí Jesus fala de nascer de novo. Então, é uma experiência que ocorre aqui, e não é voltar ao ventre. Foi isso que Nicodemos não entendeu direito, né? Ele não entendeu direito. Isso está dizendo que a gente tem que voltar ao ventre da mãe, e nem reencarnação era isso, né? Ele pensou alguma experiência aqui nesse mundo. Nascer de novo da mesma mãe. O próprio Nicodemos não entendeu que aquilo se referia a uma reencarnação, não é?
Ele não entendeu o que seria a natureza desse novo nascimento. E Jesus disse, não, eu estou falando de alguma coisa que acontece no âmbito espiritual. O que é nascido da carne é carne, portanto não tem nada a ver com reencarnação. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, ou seja, esse novo nascimento é algo espiritual, não é voltar à carne. Porque Jesus disse, o que é nascido da carne é carne. Não estou falando disso. Então, essa passagem não está falando. E a outra que eles gostam de usar, está lá em Mateus 17, que nós já lemos, onde Jesus se refere a João Batista, dizendo, vocês estão vendo João Batista? Este é Elias que haveria de vir. Então, os nossos amigos espíritas dizem, olha aqui, João Batista era a reencarnação de Elias. Bom, o primeiro problema com esse tipo de interpretação é que Elias não morreu, né? Elias morreu? Não, Elias foi levado ao céu num redemoinho, então já quebrou aí, porque para reencarnar, teria que ter morrido, não é? Mas Elias não morreu, Elias subiu ao céu num redemoinho, então como é que ele podia ter reencarnado, se ele não morreu? Então começa por aí. Segunda coisa, quando Jesus disse que João Batista é Elias, ele estava dizendo que João Batista era um profeta à semelhança do profeta Elias. O profeta Elias foi levantado por Deus para combater o baalismo, o politeísmo da sua época, o culto aos falsos deuses. Era um homem que chamava a nação ao arrependimento. João Batista era um profeta à semelhança de Elias. Ele aparece se vestindo do mesmo jeito que Elias se vestia e com a mesma mensagem, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É só isso que Jesus está dizendo, nada mais do que isso. Daí você dizer, pegar essa passagem para construir toda essa doutrina da reencarnação sucessiva e outros mundos e tudo mais, você está fazendo muito de muito pouco, não é? Está arrancando água da pedra, não é isso que o texto está dizendo. Essa é uma das diferenças, não é? Por conta da fonte, não é? Nós vamos para a Bíblia, mas eles recebem essas informações dos Espíritos. Nós temos dificuldade, e agora vamos para uma parte mais direta de confronto, né? A Escritura, ela condena novas revelações. O apóstolo Paulo ficaria muito surpreso se ele ouvisse o que está sendo dito, que Jesus que hoje, 2000 anos depois, um novo evangelho surge para completar aquele antigo. Olha o que Paulo disse, escrevendo aos Gálatas, ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Paulo disse, olha, eu já preguei, o evangelho é esse aqui. Se aparecer um anjo do céu dizendo, eu trago uma nova revelação, uma adição, um complemento a isso aqui, Paulo diz, pode amaldiçoar que não é de Deus. Seja maldito, isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Então, nós temos muita dificuldade, né, com esses movimentos que aparecem dizendo, nós temos uma revelação que Deus guardou para o fim dos tempos e que nunca foi dado antes. Ué, mas como é que ficaria? Paulo ficaria aqui. Paulo está errado então aqui, né? Como é que fica essa situação? A Bíblia também nos diz, irmãos, que os demônios, eles enganam as pessoas. Na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim, ora, o aparecimento do ímpio, do iníquo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Nessa passagem aqui, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, quando uma pessoa rejeita a verdade, que é o evangelho de Jesus Cristo, e ela continua rejeitando a verdade, a uma certa altura, Deus manda a operação do erro para que a pessoa creia na mentira. E essa operação do erro, ela acontece através de sinais, prodígios e poderes. Em outras palavras, Satanás ilude, ele engana, e ele faz isso com aqueles que rejeitaram a verdade, não querem o simples evangelho de Cristo. Daí então aparece uma mentira na qual eles acreditam. E
Essas mentiras, elas são levadas avante por demônios. Veja o que diz aqui a palavra de Deus, o que Paulo disse na primeira que ele escreveu a Timóteo, capítulo 4, verso 11, verso 1, aliás. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinamento de demônios. Os demônios ensinam, eles iludem, eles se disfarçam. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, o apóstolo Paulo diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás não vai aparecer com um rótulo na testa dizendo: Satanás, eu sou o diabo. Ele não vai aparecer com um rótulo na testa, mas ele vai aparecer como um anjo de luz, na forma de um ente querido, na forma de uma pessoa querida, na forma de alguém que você confia, alguma coisa para iludir você e levar você para fora do Evangelho de Cristo Jesus. A Bíblia também é muito clara, dizendo que não há segunda chance após a morte. Esse é outro ponto de diferença. No Espiritismo, a pessoa recebe chances e oportunidades de arrependimento depois da morte, mas de acordo com a Bíblia, não tem essa chance. Em Hebreus capítulo 9, verso 27, está dito: aos homens está determinado morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Morre uma só vez, e depois disso segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Em Lucas 16, 19 a 26, nós temos a parábola que foi contada por Jesus, que alguns acham que não é parábola, porque aqui, na verdade, ele até cita o nome de um dos componentes da parábola. É a única vez que ele faz isso, então seria quase que uma história, não é? Ele cita a seguinte história: Jesus, Lucas 16, a partir do verso 19, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo. Verso 20, havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que vivia na porta dele e queria comer das migalhas que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Nós estamos concordando com o kardecismo até agora, no fato de que depois morreu, não acaba não. Depois da morte, continua vivo, né? Então, concordamos com eles até agora, né? Então, nesse ponto, os kardecistas e os evangélicos se unem contra os materialistas, porque os materialistas vão dizer que depois da morte, acaba tudo, não tem nada. Até agora nós estamos concordando, os dois morreram e continuaram existindo. O miserável, pobre mendigo foi para o seio de Abraão, o céu, e o rico entrou no estado de sofrimento. Vamos dizer que é figurado, não é, mas vamos dizer que é figurado. Esse ficou no estado de felicidade depois da morte, e outro entrou no estado de culpa, de remorso e de sofrimento, e ambos se lembravam do que tinha acontecido aqui na terra. Então, o rico, né, no estado de sofrimento, disse: Pai Abraão, refere-se a Deus, né? Tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, e nem os de lá passar para cá. Não pode mudar. Morreu, entrou no estado de sofrimento, estado de felicidade. Ah, pai Abraão, tem misericórdia, eu estou sofrendo aqui, manda Lázaro aqui trazer um pouquinho d'água para eu morrer, para me aliviar desse sofrimento. Não dá, porque não pode mudar. Não pode sair de um estado para o outro. Depois da morte não tem isso. Jesus parece que não conhecia a doutrina, né? Aí então, o rico em sofrimento, ele diz assim: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, faz com que Lázaro volte, que ele reencarne e que vá falar com meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos, para que dê testemunho, a fim de que não venham para esse lugar de tormento. O que é que o rico queria? Exatamente isso, que Lázaro voltasse, reencarnasse, e que fosse lá na casa do pai dele falar com seus irmãos. O que respondeu Abraão? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Quer dizer, não precisa, eles têm a Bíblia.
Moisés e os profetas, tudo que é preciso saber a respeito do mundo espiritual, o que é que vai acontecer depois, está aqui. Eles têm Moisés e os profetas, basta, não precisa nada, que eles ouçam o que diz a Bíblia. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém entre os mortos foi ter com eles, né, se arrependerão. Se os mortos voltarem e falarem com os vivos e dizer: olha, existe um tormento depois da morte, então os vivos vão dizer: puxa, eu não quero ir para lá, eu vou me arrepender. Mas Abraão respondeu: se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Se eles não ouvem o que Moisés escreveu, os profetas escreveram, se eles não ouvem a Bíblia, eles não vão ouvir, ainda que volte um morto para dizer para eles como é. Então, está muito difícil, você que recebe a Bíblia como palavra de Deus, você compatibilizar com o ensinamento da reencarnação. Não tem como, isso de que depois da morte você tem uma segunda chance, que você volta. Jesus ensinou com muita clareza: depois da morte é o juízo, o homem morre uma vez e depois segue-se o estado eterno. Você tem que decidir o seu estado eterno aqui, enquanto você está vivo, enquanto você tem esperança, porque depois da morte não volta, não muda, não se altera. É uma ilusão pensar isso, e muita gente se consola, se ilude com isso, né? Eu estou passando, vou fazer, mas eu vou ter uma oportunidade depois. Não vai. Pelo que Jesus disse, não vai, é aqui. E aí você tem que escolher entre o ensino dos Espíritos e o ensino de Jesus Cristo. Você tem que escolher entre Abrão, entre o que disse Moisés e os profetas, e o que, então, alguém dentre os mortos que volta para falar. Outra coisa que a Bíblia diz é que a salvação, ela é um dom de Deus e que é dada de uma vez para sempre aqui. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, um estado definido, imutável. Então, todo aquele que crê em Jesus Cristo, aqui e agora, ele recebe a vida eterna. Não é algo que vai depender de uma volta a esse mundo, onde ele vai se aperfeiçoar através de sofrimento e assim indefinidamente até poder chegar a esse estado de felicidade. Mas o pecador que aqui e agora se arrepende dos seus pecados, mediante a fé em Jesus Cristo, ele já recebe de Deus o perdão de pecados. E essa salvação, ela é dada pelo sacrifício de Cristo e por Ele somente, não pela caridade. Pela graça sois salvos mediante a fé, não por obras, mas pela graça e misericórdia de Deus. Gálatas, capítulo 2, verso 16. Contestando os judaizantes que queriam dizer que a salvação era pela caridade e por obras, Paulo escreveu: o homem não é justificado diante de Deus por obras da lei, ou seja, fazer o bem, praticar a verdade, por uma razão muito simples: ninguém consegue fazer isso plenamente, a ponto de satisfazer o Deus Santo. Se a salvação fosse pela caridade, ninguém seria salvo, nem você nem eu. Se a salvação fosse pelo merecimento, estaríamos todos já no inferno. Salvação é um dom de Deus, mediante o sacrifício do seu Filho na cruz do Calvário, que ali sofreu a minha penalidade, que morreu pelos meus pecados, de forma que Ele possa, Deus agora nos concede uma salvação livre, plena e completa dos pecados seus aqui e agora, e não numa vida futura. É pela cruz de Cristo e pelo sangue de Cristo que os pecados são perdoados. Voltando a Paulo, Gálatas 2,16, o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também nós cremos em Cristo, para que sejamos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras ninguém será justificado diante de Deus. Mesmo o homem ou a mulher mais dedicados e moralmente esforçados aqui nesse mundo, jamais chegarão a um nível em que poderão satisfazer o padrão do Deus santo e perfeito, que nem pode contemplar o mal, tal a sua santidade. De acordo com a Bíblia, portanto, o inferno é eterno. Jesus definiu isso com muita clareza em Mateus 25, 41,
dizendo que os ímpios, aqueles que não se arrependeram, eles irão para o sofrimento eterno. A Bíblia condena claramente a comunicação com os mortos. Deuteronômio 18. Abra aí sua Bíblia. Vamos ouvir Moisés e os profetas. Vamos ouvir Moisés. Deuteronômio, escrito por Moisés, 18. A partir do verso 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. É o que Moisés escreveu. Ele disse que Deus proíbe a tentativa de comunicação com os mortos. Deus proíbe a necromancia. Está vendo aqui os necromantes? Os necromantes são estes que buscam, da palavra para morto, né? Necros, é aqueles que buscam uma relação com quem já morreu, chamada de necromancia, que consultam os mortos, que procuram ouvir os mortos, que provocam aqueles que já morreram. Por que que é proibido? Não é porque é possível e Deus não quer esse tipo de comunicação. É porque ao fazer isso você abre a porta da sua mente e do seu coração para a entrada de espíritos malignos, de demônios, que vão iludir você e vão enganar você, quando você deveria buscar a Deus e ouvir a palavra de Deus. Você se abre para o erro, a porta da sua mente e do seu coração se abre para a entrada de espíritos enganadores. Por isso Deus diz: não consulte mortos. Não é que é possível falar com eles, mas é que ao fazer isso você vai se abrir para as trevas. Você vai se abrir para as trevas. Brincar com estas coisas é perigoso, porque Satanás é, de acordo com a Bíblia, o pai da mentira, e ele é representado como um leão que ruge, que procura nos devorar, e por isso a gente precisa ter bastante cuidado com isso. Isaías capítulo 8, porque Jesus disse: tem que ouvir Moisés e os profetas. Já ouvimos Moisés e vamos ouvir um profeta, agora Isaías. Isaías capítulo 8. O profeta Isaías está falando da parte de Deus contra a nação de Israel. Essa mesma nação que recebeu a lei de Deus, entrou na terra prometida, expulsou aqueles povos que praticavam necromancia, eram agoureiros, adivinhadores, consultavam os astros, praticavam astrologia, invocavam os mortos. Deus entregou aquelas nações na mão de Israel, e dizendo: você não se misture com essas nações, porque estas práticas são proibidas, estas práticas são erradas, vocês adorarão a mim somente. Séculos depois, o que aconteceu? Na época do profeta Isaías, o povo voltou as costas para Deus, e o povo estava praticando necromancia, consultando os adivinhos, querendo saber o futuro através das estrelas, consultando búzio, horóscopo, tarô, enfim, tudo que tinha lá para saber o que era o futuro e que Deus havia proibido. E olha o que o profeta Isaías diz, no verso 19 do capítulo 8: quando vos disserem, consultai os necromantes, aqueles que se comunicam com os mortos, e os adivinhos, que chiureiam, que ficam murmurando, né? Acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Veja a pergunta de Isaías, que espera a resposta: não, né? A favor dos vivos eu vou consultar os mortos? Se eu posso consultar a Deus, se eu posso buscar aquele que é Senhor e Criador de todas as coisas? A resposta é não. Ouvimos a lei e ouvimos os profetas, como Jesus disse. E todos eles são unânimes disso, a Bíblia é unânime nisso. Se você quer saber a verdade, se você quer resposta para as suas questões, por que procurar mortos? Você procura o Deus vivo e verdadeiro.
e a revelação que Ele nos deu através da sua palavra. Eu ainda poderia falar aqui, ainda poderia citar o primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, Levítico, capítulo 20, verso 6, o fato de que no Novo Testamento Jesus nunca invocou o espírito de ninguém, os apóstolos não recomendam a procura dos mortos ou a mediunidade. Nós desafiamos alguém a nos mostrar no Novo Testamento qualquer situação, qualquer ensinamento explícito ou implícito ou por dedução de que o cristão, para saber a vontade de Deus para a sua vida ou para entender as coisas e o futuro, ele deva fazer isso com a comunicação através dos mortos. Não tem, você não vai encontrar em lugar nenhum da Bíblia, porque o conceito bíblico é muito claro. Deus é um Deus pessoal, Ele fala comigo pela sua palavra, Ele já me deu a sua revelação. Moisés, os profetas, Jesus Cristo e os apóstolos estão todos aqui. Eu não preciso, a favor de mim que estou vivo, consultar quem já morreu, até porque a Bíblia me adverte a respeito disso. Satanás se transfigura em anjo de luz. A conclusão que nós chegamos aqui, tem muita coisa que podia ser dita, não é? É a seguinte: como nós já dissemos, nós respeitamos os nossos amigos espíritas e a liberdade de religião no Brasil. Cada um crê no que quiser. E graças a Deus por isso, porque também garante a minha liberdade de crer no que eu quero. Mas nós podemos comparar e ver as diferenças. E essas são as razões pelas quais, e essas são as grandes diferenças que existem entre o cristianismo histórico e o espiritismo kardecista. São diferenças tão fundamentais que é muito difícil adorar lado a lado como se estivéssemos fazendo isso ao mesmo Deus. São duas crenças completamente diferentes, duas religiões completamente diferentes. O cristianismo histórico, bíblico e o espiritismo kardecista. Não tem como casar, não tem como compatibilizar. Elas divergem com relação a quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, como é que eu sou salvo, o que é que acontece depois da morte, como é que eu sei a vontade de Deus, o que é a Bíblia. São opostos, completamente opostos. Por isso, o que nós aconselhamos, você tem amigos que são espíritas, tem que tratá-los com todo amor, com todo carinho, são cidadãos brasileiros, exercendo o direito deles, como também você está exercendo o seu. Mas, chegada a oportunidade e havendo condições, num ambiente de tranquilidade e de respeito, você dizer por que é que você não é espírita. Por que é que você não pode aceitar o espiritismo como sendo compatível com o cristianismo histórico? Por essas diferenças aqui. É outra religião completa, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, respeito, não é? Sempre tem que ter no trato com as pessoas, mas também definição clara dizendo: eu não posso crer, não posso seguir e não posso entender, porque está em oposição clara ao ensino da palavra de Deus. Então, a minha oração é que Deus ajude os irmãos, abençoe. Esse estudo eu posso disponibilizar depois, estará na secretaria da igreja, para quem quiser depois ter esse resumo aqui, não é? Não tem direito autoral, você pode multiplicar, usar, distribuir, fazer o que quiser com ele, mas o objetivo é deixar a igreja instruída e preparada e confirmar os irmãos na fé. Nós vamos orar para encerrar, então, a nossa aula, estudo, sermão. Hoje foi muito mais aula do que sermão, não é? E depois nós vamos ter um período de perguntas e respostas.